Onde a dúvida que eu leve a fé, onde há ódio que eu leve o amor, onde há ofensa que eu leve o perdão, onde há discórdia que eu leve a união, onde houver erro que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver treva que eu leve a luz, onde houver tristeza que eu leve a alegria. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Mestre, que eu não busque tanto ser consolado, mas consolar, ser compreendido, mas compreender, ser amado, mas amar, porque é dando que se recebe, é esquecendo que se encontra, é perdoando que se encontra o perdão e é morrendo que se ressuscita para a vida eterna. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz.
Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Boa noite, meus irmãos, meus queridos, meus amados irmãos e irmãs da União Fraternal Paulo de Tarso e também da Comunhão Espírita de Brasília. Gente, que prazer ter vocês aqui comigo, que prazer poder contar com vocês aqui nesse momento. Nesse momento que nós vamos estar dando início a uma roda de conversa, cujo tema é "O melhor é viver em família". Nós estamos comemorando o mês da família e nada melhor do que viver bem em família. Então, nós vamos ver como que as coisas podem ser melhores dentro da nossa família, junto com os nossos familiares e aqueles que nós consideramos amigos, mas que podem ser familiares. Então, né, gente? Hoje chegou o dia de homenagear Kátia e Paulinho, muito conhecidos da casa, muito atuantes da casa, muito queridos de todos nós da casa. Então, mais do que merecido que nesse último sábado, né, nessa última palestra, eles fechem o mês da família como homenageados. Então, Paulinho e Kátia recebam todo o nosso carinho, todo o nosso abraço, toda a nossa admiração por vocês representarem uma família que labutam ainda nessa terra, buscando o crescimento espiritual, buscando formas de estar se melhorando no dia a dia e melhorando a família de vocês. E por isso nós escolhemos vocês para representar a nossa família Paulo de Tarso, que é uma família também terrena e que busca os seus conhecimentos, que busca os seus crescimentos, todos nós juntos, do mesmo jeito que vocês. Então recebam o nosso abraço, curtam bastante essa nossa roda de conversa, porque com certeza nós sempre acharemos ali algo que possa ser aplicado no nosso dia a dia. Então vamos lá, vamos ver essa roda de conversa do que pode trazer de bom para cada um. A todos, eu e a Kátia gostaríamos de agradecer o convite de sermos homenageados neste mês da família e agradecermos a Deus por a nossa família e pertencer à família União Paulo de Tarso. Boa noite a todos e obrigado. Nesse momento, eu vou passar para o Alcir, que vai estar fazendo a prece inicial, e depois as apresentações para Ricardo Honório, que vai falar conosco depois. Vamos primeiro à prece para que Jesus esteja conosco, para que a espiritualidade, nesse momento, nos intua, traga boas energias. Com você, Alcir. Muito obrigado, Ana. Como é uma oração, vou pedir a todos que estão nos ouvindo, a todos os nossos irmãs e irmãos que estão nos assistindo, que se sentem confortavelmente, fechem os olhos e respirem fundo e vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto, pedindo que a espiritualidade amiga que orienta os trabalhos desses nossos irmãos em Rio das Ostras e também aqui em Brasília e lá em Goiânia, possam nos intuir, possam nos conduzir, possam nos inspirar, que sejamos instrumentos dóceis à orientação deles e que possamos fazer, nessa nossa reflexão sobre a família, apresentar o melhor conteúdo da melhor forma
e que possa inspirar cada um que nos escuta impulsos para a reforma íntima, para a reconstrução, para a compreensão, cada vez maior, cada vez melhor, sobre o que significa estarmos aqui na vida encarnada, o que significa vivermos em família. Que assim seja, graças ao Pai Eterno, graças a Deus. Graças a Deus. E assim, com essa prece tão bonita, e já dentro desse nosso ambiente espiritualizado, eu passo a palavra para Ricardo Honório, que vai apresentar os nossos amigos, já de antemão, agradecendo muito a união, a comunhão espírita, que é a Casa de Brasília, por ter aceitado, se disponibilizado com tanto amor e carinho para estar conosco nesse momento. Com você, Ricardo. Ana, de antemão eu quero agradecer a você, a casa que você representa, a União Fraternal Paulo de Tarso, falar da nossa satisfação de poder falar com os nossos irmãos aí de Rio das Ostras, aí do Rio de Janeiro. É sempre uma satisfação trabalhar, falar sobre os evangelhos do Cristo, sobre as orientações de Jesus para a nossa vida, especialmente para a família. Hoje eu tenho mais uma vez a satisfação muito grata de estar junto de amigos muito queridos, como o Alcir Almeida, colaborador aqui da Comunhão Espírita de Brasília, meu colega de programa. Juntos nós fazemos o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida, é um programa semanal produzido pela Comunhão Espírita, e que aqueles que nos ouvem, se interessarem, pode acompanhar o nosso programa, que está disponível lá no canal do YouTube da Comunhão Espírita de Brasília. E comigo também está hoje o doutor Enio Francisco, colaborador da Federação Espírita do Estado de Goiás e também da Irradiação Espírita Cristã de Goiânia. Eu falo doutor Enio porque ele é um psicólogo atuante na psicologia. Recentemente também concluiu o curso de filosofia, então é um psicólogo filósofo ou um filósofo psicólogo, como vocês acharem melhor. Mas também é um amigo muito querido que nós temos, nós três, feito alguns trabalhos em prol da divulgação. Sejam bem-vindos. Eu vou falar com vocês em ordem alfabética. Eu vou falar primeiro com o Alcir e em sequência com o Enio. Seja bem-vindo, Alcir. Obrigado, Ricardo Honório. Obrigado, nossa irmã Ana Maria. Fica aqui o nosso abraço para os nossos irmãos da União Fraterna Paulo de Tarso, aí Rio das Ostras, uma cidade que com quem eu tenho uma memória muito gostosa. Estive aí a gente entrega a idade, né? Não tem jeito. Eu estive aí em 1995, a cidade ainda era muito menor, a praia brava, né? Aquela praia com ondas fortes, é uma praia, eu me lembro que é um lugar que tem que tomar cuidado realmente. E, claro, a alegria de estar aqui e compartilhar com os nossos irmãos um papo agradável, descontraído, sobre esse tema tão importante. Forte abraço a todos. Enio, seja bem-vindo, meu amigo. Ricardo, eu agradeço profundamente, né, a Casa Espírita Paulo de Tarso, de Rio das Ostras. Agradeço você pelo convite, a oportunidade de estar aqui, né? Agradecimento à nossa irmã, ao nosso companheiro Alcir pela companhia. E é sempre uma grande alegria abordar esse tema, né? Família. Vamos lá, vamos com alegria. Muito bom. Eu preparei aqui uma colinha para a gente bater um papo construtivo com relação à temática que nos foi proposta pela União Fraternal Paulo de Tarso. E eu quero começar por você, Alcir. Como falei, vou seguir aqui uma dinâmica seguindo a ordem alfabética dos nomes.
E nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer perguntas para o Alcir, e ao final da pergunta do Alcir, se o Enio quiser complementar, falar mais alguma coisa, a gente complementa, senão a gente vai alternando o nosso bate-papo. Então, eu quero começar perguntando para o Alcir, qual a avaliação que você faz, Alcir, desse tema? Qual a importância de se falar da família, não só para as famílias, mas também para a sociedade como um todo? Que avaliação você faz desse tema? Ricardo, primeiro pedir desculpa aí, eu não cumprimentei o Enio. Enio, um grande abraço, né? Um grande abraço para você aí em Goiânia. E voltando à pergunta, quando a gente fala em família, não tem como esquecer três coisas importantíssimas. Primeiro, em qualquer análise que se faça, a família é pedra angular, fundamento da sociedade. Como já foi dito dentro da literatura espírita, família é o cadinho onde nós somos submetidos às forças necessárias para a nossa reformulação moral, para a reformulação do nosso ser, né? E mais ainda, qualquer estudo que se faça sobre um perfil psicológico das pessoas que estão envolvidas com violência, de todas as formas de violência que graçam na nossa sociedade, sempre se perceberá a falta, a ausência de uma família consolidada a formar este ser humano de maneira equilibrada, que ele seja um adulto saudável, que ele seja um cidadão coerente com os nossos objetivos sociais, né? Só para resumir, então é importantíssimo, é fundamental, é irrecorrível sempre se preocupar com família como um indicador de qualidade de vida, para dizer o mínimo. Enio, você quer complementar aí os comentários do Alcir? É interessante essa, né, Ricardo? A fala do nosso irmão, Alcir, ela nos lembra aquela frase célebre de Rui Barbosa, quando ele diz que a família ela é a célula máter da sociedade, né? Lá na sociologia, você também vai encontrar o Augusto Conte falando que a família é a célula básica de todo o movimento de formação social, né? Então, na psicologia, sobretudo no psicodrama, diz que a família ela é a placenta social da criança, do indivíduo. Então, é dentro da família que nós iniciamos esse processo de transformação, de mudança da nossa sociedade. Daí, como bem disse o nosso irmão Alcir, né, a importância desse tema nesse momento em que nós estamos vivendo. Tá mudo, Ricardo. Já que nós estamos numa casa espírita, Enio, falando para um público espírita e pensando também naqueles irmãos não espíritas que possivelmente nos veja, nos acompanhe essa live, eu queria te pedir, Enio, para que você falasse um pouco sobre a visão espírita. O que o espiritismo pensa da família? Qual é a visão espírita para a importância da família? Ricardo, o espiritismo dá uma importância muito grande, né, a essas questões relacionadas à família. De tal modo que o nosso querido irmão Emmanuel, lá no livro Vida e Sexo, ele nos diz assim que de todos os institutos existentes na Terra, a família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida na Terra, né? Então, quando nós abrimos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, né, vai nos dizer que os laços consanguíneos, eles não estabelecem os laços entre os espíritos, porque não é o pai quem cria o espírito do filho. Ele fornece o envoltório corporal, porém é o responsável pelo desenvolvimento moral e intelectual.
Então, veja, né, a importância dessa estrutura da família à luz da doutrina espírita. Porque, além de ser o instituto mais importante no aspecto da formação moral do indivíduo, ainda tem uma visão, vamos dizer assim, reencarnacionista, né? Onde espíritos, de acordo com as suas necessidades, se reúnem nesse cadinho santo para o seu processo de desenvolvimento dentro desse processo da evolução, né? Então, a família, ela é básica nos estudos espíritas. Ótimo, Enio. E o Alcir? Você concorda com tudo isso que o Enio falou? Tem alguma coisa que você queira acrescentar? Certamente você concorda, porque você estudou na mesma obra que o Enio estudou também, né? Mas, e aí? E o que você nos acrescenta, Almeida? Olha, Ricardo, o que eu acho importante no que o Enio falou, claro que eu concordo, não tem como não concordar. Com certeza ele leu mais livros que eu sobre esse tema, mas não tem como correr. E às vezes a gente perde a percepção. Ah, você fica falando aí, Enio, sobre cadinho, né? Poxa, minha vida é complicada, eu brigo com a mulher, eu brigo com o marido, eu brigo com o pai, eu brigo com o filho. Que história de cadinho é essa, né? E às vezes a gente perde a riqueza da imagem, porque cadinho se perdeu. Às vezes as palavras perdem o uso, né? E cadinho, a gente acha, cadinho é coisa pequenininha, é um ninho. Não! Cadinho é uma coisa forte, é uma coisa extremamente resistente. Você coloca dentro do cadinho um mineral ainda não purificado, justamente para ser levado na forja, para ser levado no fogo, para ser levado a altíssimas temperaturas, para você retirar daquele minério o que realmente importa. Você eleva a temperatura, eleva a pressão para aquilo ali derreter e aquilo que é o metal, aquilo que é riqueza, aquilo que é bom, derreta, escorra, possa ser acolhido, melhorado, purificado, reformado, né? E a família é isso mesmo, né? Como já disse André Luiz, nós temos a família que precisamos, nós estamos onde precisamos. Ai, Alcir, o que você está me dizendo? Você está me dizendo, então, que aquele meu pai que é extremamente rigoroso, que não me deixa exprimir o meu ser em toda a sua totalidade, em toda a sua liberdade, é isso que você precisa, meu irmão. É isso que você precisa, minha irmã. Aquela minha mãe que fica me incomodando tanto com um monte de coisas, ela é importante para a sua formação, sim. Pô, mas aquele meu irmão, é aquele que você precisa. Aquele meu irmão que não fala comigo há 11 anos, que brigou por uma coisa que eu continuo considerando que quem pisou na bola foi ele, melhor seria que vocês estivessem juntos e estivessem conversando, sim. Mas ele tem algo para te ensinar, né? E eu acho que a gente, às vezes, tem que trazer essas palavras para o dia a dia para que as pessoas percebam, não, é isso mesmo que eu preciso compreender o que significa conviver com outras pessoas. E dentro de doutrina espírita, como muito bem lembrou o Enio, é trazido a esse contexto a expressão reencarnacionista. A família, então, é aquele grande palco onde as personalidades se reencontram para se reajustarem, né? Para se realinharem. É maravilhoso. Nós cada vez mais nos reencontrando com amigos, irmãos, parentes do passado, em novas roupagens, para novas lições, cada vez mais purificadas, cada vez mais elevadas, para que cada vez mais sejamos aquelas imagens do Pai que nós fomos criados para ser. Ótimo, Almeida. E a fala do Enio e a sua fala também, me lembra aquela fala de Jesus, né? Reconcilia-te com teu irmão
enquanto estás a caminho com ele, enquanto estás aqui juntos. E isso me fez lembrar também, Almeida, um processo, não sei se é exatamente um processo, mas nós temos visto aí ao longo do tempo, com o passar do tempo, e na atualidade parece que está chegando assim a um ápice desse processo, se é que é um processo, em que os laços de família, aquela união, aquela importância que se dá, parece que está se perdendo um pouco, né? Aquele respeito para essa instituição tão importante, como o Enio lembrou bem do Rui Barbosa, quando disse que a família é a célula máter, a célula mãe da sociedade. E aí é interessante que o Kardec, ele também pensou nisso. E lá na questão 775, do Livro dos Espíritos, não pensem que eu estou lembrando não, tá? Eu estou aqui lendo porque a minha memória não me ajuda. Eu também. Quem é bom de lembrança aqui é o Enio, que eu admiro a capacidade de memória dele, e a do Alcir. A Ana, eu não sei, mas ela tem cara de quem também é boa de memória. Mas na questão 775, do Livro dos Espíritos, diz que o relaxamento dos laços de família seria uma recrudescência do egoísmo. E aí eu quero que você fale um pouco, Enio, sobre essa recrudescência. O que significa essa recrudescência do egoísmo se nós relaxarmos muito os laços de família? Aqui estão alguns resultados da web. Uhum. Alexa respondeu. Foi. É o Alcir, né? É o Alcir. A palavra é minha? A palavra é sua. E o Enio vai fazer o complemento. Tá certo. Eu só depois queria ouvir um pouquinho a Ana, porque tá um clube do bolinha isso aqui. Olha, egoísmo, já disse lá Emmanuel, que é a pior praga da humanidade, né? Já disse ele. Lá na primeira colocação do nosso programa, eu afirmei, né? E reafirmo. Quando a gente vai observar índices de criminalidade, índices de violência, todas as violências, nós sempre vamos encontrar na figura daquele que atua de forma violenta um déficit, um gap, uma falta de equilíbrio, onde se destaca o egoísmo, né? E é um egoísmo que deveria ter sido domado, deveria ter sido trabalhado no cadinho da família, né? E é por isso que, com certeza, que o Espírito da Verdade, lá na questão 775, e eu aqui vou citar e vou ler, não tem como, a recrudescência do egoísmo seria o resultado do relaxamento dos laços de família. E foi o que você colocou na sua pergunta, você já deu o spoiler, né? Quando a gente, em qualquer sociedade, nós temos o relaxamento da família, o relaxamento dos valores familiares, o que a gente vai encontrar é a ausência do partilhar, é a ausência do afeto, é a ausência da tolerância para com o próximo, da benignidade, da harmonia. As pessoas que não tiveram um lar, um colo, um carinho de mãe, um carinho de pai, o respeito que se constrói, que se aprende a ter, que se aprende a dedicar. E vamos lembrar, não é medo, não é temor, é respeito. É reconhecer ao outro, aquele que é mais idoso, o valor que ele tem, né? Isso que é respeito, não é temor. Temor é medo de apanhar, medo de ser agredido, medo de ser violentado em sua individualidade, sob todas as formas, né? Quando isso acontece, a pessoa que sai de um núcleo desequilibrado ou que não tem a possibilidade de encontrar esse núcleo como plataforma inicial de vida, ele vai
se fechar em si mesmo, ele vai se ensimesmar, ele vai começar, ele não vai perceber o outro. No momento que você não percebe o outro, você exacerba a expressão do teu eu, do teu ego, que vai gerar o egoísmo, né? Então, essa resposta do Livro dos Espíritos, ela está aí comprovada em todos os cantos, a todos os momentos em que a gente fala sobre a violência. Exemplo, tem uma grande amiga nossa, trabalhadora aqui da casa, Comunhão Espírita, que foi fazer mestrado 3 anos atrás, e o mestrado dela na área do direito, e ela foi fazer, entre outros pontos de validação da pesquisa dela, era identificação das pessoas envolvidas nos fatos que eram levados à justiça, né? Casos de vara de família, né? Casos de separação, de agressão, aquilo que infelizmente faz parte do dia a dia dos tribunais de júri nas varas de família. E que representam o ápice do egoísmo na família, né, Almeida? Isso. E o interessante era que quase 80% das famílias tinha ausência de nós, Enio, Ricardo, Alcir, da figura masculina, né? A família desfigurada, a família fragmentada. E, infelizmente, é um problema nosso que, quando fragmenta a família, as crianças ficam com a mãe, com a avó. Não com o avô, não com o pai, né? E uma coisa que se coloca ali, era uma pesquisa sobre que era levada a constelação familiar para se pesquisar essas famílias, para tentar encontrar uma terapia para reequilibrar esses núcleos familiares. A ausência da figura masculina era uma constante, ou seja, é a família doente, é a família ferida, é a família, célula máter da sociedade, cancerosa. É o cadinho rachado, né? É disso que nós estamos falando, e por isso a importância de uma família, não de qualquer família, mas de uma família equilibrada, que consiga transmitir valores, que nós somos espíritas, preferimos que sejam os valores cristãos, né? Os valores fundamentados no Evangelho, no respeito de acordo com o que Jesus nos ensinou. Era isso. Ótimo, Almeida, excelente. Enio, por favor. Eu achei muito interessante, Ricardo e Ana, quando o nosso irmão Alcir, ele traz essa questão da ausência, né? Nós temos um trabalho que nós desenvolvemos no movimento espírita já há 25 anos de recuperação de dependentes químicos à luz da doutrina espírita. E o que nós percebemos, né, ao longo dos anos nesse trabalho, vendo essas famílias sofridas, passando por esses processos dolorosos, né, dessa obsessão da drogadição, o que nós percebemos na realidade é exatamente essa ausência que o nosso irmão Alcir ele trouxe para nós aí. A ausência do afeto, da presença, do respeito, né? Do diálogo dentro do sistema familiar. Então, essas ausências elas vão gerando, na realidade, esses adoecimentos. Recentemente, lançou-se uma pesquisa mostrando, resultado de uma pesquisa, dizendo que, na realidade, um adolescente problemático, ele não é o problema dentro do sistema familiar, ele é o paciente identificado, ou seja, ele é um sintoma de um sistema familiar disfuncional. E, normalmente, quando as pessoas chegam buscando ajuda para um filho que está passando por um problema, a grande questão que eles colocam é: o que eu fiz para merecer isso? Enquanto que a pergunta certa seria: o que eu não fiz para merecer tudo isso, né? Porque você teria que ter feito mais em termos de presença, de acompanhamento, tentando combater
esse grande mal pelo afrouxamento dos laços de família, que é o egoísmo, que, segundo a questão 913, ela está na base de todos os outros males, né, da humanidade, o egoísmo, lá no Livro dos Espíritos. Ricardo e Alcir e Ana, eu tive uma experiência essa semana onde a minha esposa, ela, aproveitando as férias, né, da minha enteada, ela liberou para que ela saísse com os colegas de escola, estudam aqui próximo de casa, e então, nesse negócio de férias, eles estão se encontrando mais. E na quarta-feira, eles saíram, e ela obteve uma liberação por parte da mãe para chegar em casa até 1h30 da manhã. E como psicólogo e trabalhando também nessa recuperação de famílias, eu não concordei muito, né? A moça tem 17 anos. Eu não acho que uma pessoa de 17 anos tenha maturidade para estar reunida na madrugada com os coleguinhas. Bom, mas tudo bem. E o argumento eles não bebem, não fumam, não tem nenhum problema no currículo, né? Então, deixa tranquilo. Falei, olha, eu não vejo que esteja por aí. Na quinta-feira, né? Isso foi na quarta, na quinta-feira, eles foram ao cinema. Novamente, o grupo se reuniu, foram ao cinema, em um shopping aqui próximo de casa, e a minha enteada ela voltou para casa, horário normal, por volta das 22 horas. Quando foi por volta mais ou menos de 1h20 a 1h30 da manhã, ela recebeu um telefonema dizendo que um dos coleguinhas, que inclusive estava no cinema com elas, ele havia caído de um terraço em um prédio aqui em Goiânia, do 15º andar. Então, quer dizer, eles não tinham bebido, não tinham fumado, usado nenhum tipo de substância química, mas a imaturidade que é própria da adolescência fez com que eles fossem para um terraço de um prédio e, numa brincadeira, um jovem de 17 para 18 anos caiu daquele terraço. Então, ontem à tarde, nós estávamos juntos, a família desse jovem, em um cemitério aqui na cidade de Goiânia, acompanhando aquele sofrimento, tentando levar uma mensagem de consolo à luz da doutrina espírita, né? Então, quando nós percebemos que essas ausências, às vezes esse respeito, uma certa imposição, geram consequências gravíssimas, dores dentro do sistema familiar. Então, eu sou daquela opinião que nós precisamos ter um pouco mais de disciplina, uma certa hierarquia, para que as coisas funcionem de uma forma mais equilibrada e que as dores sejam evitadas, como eu vi ontem lá no cemitério, acompanhando o sofrimento daqueles pais. Tá mudo. Eu lembro de fechar o som, mas não lembro de abrir. Mas como tanto o Alcir como o Enio falaram, a importância da participação dos pais, eu digo participação efetiva, né? Não é só colocar filho no mundo e achar que a vida cria, não. Se fosse assim, acho que a natureza tinha previsto que nós nascêssemos de qualquer forma e não precisássemos de pai e mães. É previsto, então é porque é necessário. Lamentável, realmente, essa experiência que o Enio acabou de citar. Mas já que o Alcir me provocou, eu vou provocar a Ana também, né, Alcir? E aí, Ana? O que você nos diz? Ligar o microfone, né? Sim, a gente vê assim tanta beleza, tanta sabedoria no Livro dos Espíritos, escrito há tanto tempo e tão atual. Assim, cada vez que a gente olha uma resposta a uma pergunta, essa resposta cai tão verdadeira, tão real, que
a gente tem que realmente tirar o chapéu, né? Eu aqui estava pensando com o Enio me falando que a família, né, é a célula máter, quem disse foi lá Rui Barbosa, né, da sociedade. E eu estava me perguntando, será que agora, que nesse momento que a gente está vivendo tão difícil, essa célula máter, ela mudou e deteriorou? Ou será que a nossa espiritualidade está tomando conta? Isso é algo que pode ter sido previsto? Isso é algo esperado para o nosso desenvolvimento? Ou nós estamos ladeira abaixo? Isso às vezes me toma o pensamento, porque nós, a minha geração de cabelos brancos, pensa assim: que futuro será esse que terão os meus netos, os meus filhos, essa geração que vai ficar? E aí eu devolvo para vocês, para quem quiser me complementar. O desafio foi lançado e devolvido. Não, ótimo, Ana. Ótimo. E por isso que é bom falar com essas pessoas que estão com o telhado já embranquiçado, né? Elas sempre trazem muita sabedoria nas respostas e nas perguntas. E eu quero começar ouvindo o Enio, não só como pai, que mas também pela experiência como psicólogo, com a sua experiência nesse trabalho de recuperação de jovens envolvidos com a drogadição. O que você nos diz dessa provocação feita pela Ana, Enio? Eu achei muito interessante, né, Ricardo, como ela estruturou a provocação dela, né? Uma provocação no sentido positivo. Porque ela questionou se nós estaríamos indo de ladeira abaixo. Olhando assim pelas aparências, a impressão que nós temos é que sim, estamos indo de ladeira abaixo. Mas nós estamos tendo assim muitos exemplos positivos dentro dos sistemas familiares também. Nós precisamos ter uma visão mais otimista das coisas, né? Existem duas orientações educacionais de acordo com a psicologia. E quem estuda isso é o Erich Fromm, grande psicólogo Erich Fromm. Ele fala que nós temos aquela orientação para o ter e aquela orientação para o ser. Então, o que nós estamos percebendo? A grande maioria dos pais, na atualidade, estão muito preocupados com os resultados do ponto de vista do sucesso, da prosperidade, de acordo com as concepções do mundo, né? Então, assim, profissional, conquistas financeiras e tal. E isso tem levado as pessoas a um rio de egoísmo fora do comum. Então, essa orientação para o ter, né? E nós temos um outro meio de educação, que é a orientação para o ser, segundo Erich Fromm. Então, essa orientação para o ser é aquela em que o indivíduo fundamenta o seu desenvolvimento também nos valores morais e espirituais. A educação para o ter, pensando no ganho, ela neutraliza a orientação para o ser. Mas a orientação para o ser, ela não necessariamente vai impedir que o indivíduo também tenha uma prosperidade do ponto de vista da materialidade. Porém, ele vai ter uma consciência maior. Então, o que eu percebo, né, para evitar esse caminho ladeira abaixo, seria, na realidade, nós ressignificarmos o caminho de orientação educacional dos nossos familiares. Então, hoje, como terapeuta de adolescente e família, eu percebo que os pais estão muito preocupados em colocar os filhos nas escolas que trabalham mais com resultados, escolhendo para os filhos profissões que possam dar um retorno material mais rapidamente. E isso tem deixado no emocional dos filhos algumas porosidades que vêm abrindo campo para o uso de maconha, de cocaína, caminhos para a sexualidade de uma forma desequilibrada.
Então, acho que é um momento para nós revermos, né? Qual é o estilo de educação que nós queremos dar aos nossos familiares, para o ser ou para o ter. Ótimo, Enio. E o Alcir, que você está matutando aí, ouvindo o Enio falar? Olha, a provocação da Ana é sensacional. As colocações do Enio, claro, baseadas na atividade dele como psicoterapeuta. E eu fico aqui de camarote ouvindo, e a minha contribuição só pode ser falando sobre doutrina, né? Acima de tudo, a mensagem principal, Ana, para nós espíritas, para nós cristãos, sob todas as bandeiras, é uma mensagem de firme fé, de inexpugnável esperança, porque Jesus está no leme. Ele nunca deixou de estar no leme. E eu gostaria de abusar desta imagem. Olha, a tormenta pode estar forte, pode estar relampejando, trovejando, estrondando, trovoando ao máximo. As ondas podem parecer as mais violentas possíveis. A todo momento podemos acreditar que o barco vai embarcar, que vamos nos afogar, mas não. Olhemos sempre a figura de Jesus, porque no meio dessa confusão toda ele estava lá dormindo, plácido, sereno, humilde e tranquilo. Mas ainda, não nos esqueçamos do que a doutrina espírita nos concede. Somos seres em evolução. Nós somos apenas o rascunho. Nós somos apenas isso, o rascunho, a obra não está completa. Jesus, quando olha a cada um de nós, e eu conheço bem aí a região dos lagos, mesmo que a gente continue preocupado, mas não é mais possível, aqui ninguém mais toma conta, ninguém respeita mais ninguém, quem manda aqui é o dono da boca, quem tomou poder aqui é quem está com tráfico, quem está fora. Gente, são dores, são sofrimentos, cada um de nós terá que, como diz o outro, cumprir a sua jornada, lembrando sempre, como já nos disse Pedro na sua segunda carta, o amor cobre a multidão dos pecados, e eu sempre acrescento, a nossa esperança é que Deus nos trata com amor, com misericórdia, porque se Ele nos tratasse com justiça, nós estávamos todos ralados, para nos usar uma expressão pior, né? E eu tenho muita fé nisso. Nós estamos sabendo, nós espíritas sabemos que nós ainda somos um planeta de expiação e de provas. Nós temos pelo Evangelho várias parábolas, como, por exemplo, a das 10 virgens, né? Cada uma com sua velazinha, cada uma com seu azeite. Saibamos usar esse azeite para iluminar com a nossa lamparina as nossas jornadas, por mais sombrias que possam parecer, pois eis que o noivo já vem, né? Nós estamos caminhando. É que, às vezes, quando a gente lê um livro, a gente fala, existe um mundo de expiação e de provas, existe um mundo de regeneração. Vai ter uma hora que os céus vão se abrir, Jesus vai descer, e, acabou o mundo de expiação e provas, agora é mundo de regeneração. Não, não é assim, né? Quando a gente vai lendo aí na literatura espírita, e mesmo no Evangelho, está lá a mensagem, né? Quem quer se sujar, que se suje mais um pouco, mas quem quiser se preservar, se preserve. É um fato que todos estamos tendo, nós que somos cerca de 27 bilhões de almas nessa humanidade terrestre, temos todos a nossa oportunidade de demonstrar, não, eu já estou pronto para viver no mundo de regeneração, ou não, eu ainda preciso espiar um pouco, eu preciso me provar mais um pouco, né? É apenas uma fase.
Nós não fomos criados para viver uma vida de 60, 80, 100 anos. Nós somos seres eternos, criados simples, criados ignorantes, mas irrevogavelmente condenados ao aperfeiçoamento, condenados a sermos seres cada vez melhores. Seja amanhã, seja daqui a uma semana, seja daqui a 100 anos. Nós vamos encontrar o nosso caminho. Então, sim, a nossa esperança está, como diz o outro, nossa esperança repousa no Senhor. Não esqueçamos que nós continuamos cristãos, né? Vamos sim, nós vamos nos acertar. Se não nessa existência, foi desencarnou, morreu num tiroteio, que coisa triste, nós vamos voltar e vamos acertar na próxima, né? Nós vamos acertar. Então, diante do seu desafio, eu quero responder com a mensagem de esperança. Jesus continua no leme. Ótimo, Almeida. Bacana. Hoje baixou o padre, né, Ricardo? Daqui a pouco você diz. Eu quero saber quando foi que ele subiu, porque sempre que eu converso com você, ele está baixado, esse sacerdote que está aí no seu passado. E tem gente que não acredita em reencarnação. Fazer o quê? Mas tudo bem. Não, fazer o quê? Ô Enio, eu quero continuar esse bate-papo agora indo lá na contribuição Decálogo histórica do Moisés, né? No Decálogo. Quarto mandamento: devemos honrar pai e mãe para que possamos herdar a terra prometida. É o único mandamento que prevê uma retribuição, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Enio. O que é honrar pai e mãe? Qual a importância de se honrar pai e mãe e quais as consequências de se honrar pai e mãe para a harmonia familiar e, consequentemente, para a harmonia social? Tem uma colocação que está lá na Bíblia, né? Que é de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4, onde diz assim: aprendam primeiro a exercer a piedade para com a sua própria família e a recompensar os seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus, né? Eu achei interessante essa parte que fala sobre recompensar os seus pais, porque ela está numa sintonia com a reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Porque lá no Evangelho, quando aborda sobre esse mandamento, honrar pai e mãe, ele fala sobre essa possibilidade da gratidão, né? Você ter uma gratidão pela vida, porque, embora o corpo proceda do corpo e o espírito não proceda do espírito, foram os nossos pais quem nos deram o nosso material biológico para a nossa existência na Terra. E quando nós falamos assim, pode ser que essa estrutura paterna, materna, não venha de uma base biológica, genética, mas que venha de uma criação. E o próprio Evangelho diz que nós precisamos dar essa honra, ter essa gratidão para com aqueles que não são nossos pais biológicos, mas que serviram como base da nossa placenta social dentro da nossa estrutura de família, na nossa matriz de identidade. Então, tem a ver com a gratidão, né, por todos os ensinamentos, reconhecimento, né, pelos nossos pais, respeito pelos nossos pais, né, acolhimento, sobretudo naquele tempo de velhice, né, e amor. Amor quando nós falamos de amor, nós estamos falando de uma lei. Quando nós falamos de leis, nós estamos falando das leis que estão registradas, segundo o próprio Livro dos Espíritos, na nossa própria consciência. Então, honrar pai e mãe, analisando pela lei de amor, é a possibilidade de estarmos em harmonia com todas as leis de Deus. Me lembro de uma experiência, ainda lá na nossa infância, de um senhor, né,
que se chamava Benedito. E esse senhor, ele tinha 6 filhos nesse tempo. E ele era alcoolista. Então, ele se embriagava quase que constantemente. E era muito comum os filhos, né, os garotos, os filhos pré-adolescentes se reunirem, né, para buscar esse pai no bar. E vinham fazendo aquela festa, aquela alegria, de uma maneira ou de outra, sempre trazendo. Eu me lembro, porque como criança e amigo da família, sempre ia junto, né, ia naquele embalo ali. E um belo de um dia eu me lembro de uma pessoa que disse assim: nossa, mas por que vocês têm tanto carinho, tanto respeito por esse alcoólatra? E um desses meninos, eu me lembro que disse assim: não, ele não é um alcoólatra, ele é o meu pai. E mais uma vez conduziram esse senhor para a sua residência, ainda que embriagado. Então, honrar pai e mãe significa reconhecer a sua condição, entendendo que, por mais que os nossos pais tenham as suas imperfeições, os seus erros, eles nunca podem perder, dentro desse contexto, desse mandamento, o seu status de pai, independente da idade que tenham e independente das suas próprias imperfeições. Então, nós devemos honrá-los, né? É um processo de constelação da estrutura familiar. Eu vejo que é mais ou menos por aí, Ricardo. É gratidão, reconhecimento, respeito, acolhimento e uma manifestação do amor verdadeiro. Perfeito, Enio. Muito esclarecedor. Eu acho que você não está percebendo, Enio, mas a língua do Alci está coçando para falar também. Então fala, Almeida. Fala aí para gente. Ô, Ricardo, só um detalhe, Oi. né? Eu acho muito bom quando a língua do Alcir coça, né? Porque quem acompanha o trabalho que vocês desenvolvem sabe que todas as vezes que a língua dele coça, saem coisas primorosas daí, né? Porque o nosso irmão é sempre muito assertivo nas manifestações. Sou fã, viu, dessa dupla aí. Obrigado, Enio. Ok, Enio, obrigado. Mas e aí, Almeida? O que a coceira da sua língua tem a nos dizer? Olha, eu vou, diante de um exemplo tão tocante como esse que o Enio acabou de nos trazer, eu vou me recolher um pouquinho ao que a doutrina espírita nos orienta, né? Há coisas que a gente precisa resgatar. E aí eu vou, abusando da boa vontade do Enio, eu vou ser assertivo realmente. A gente precisa resgatar algumas coisas, já que nós estamos falando em família, né? Nós, por vezes, construímos alguns construtos sociais e a gente começa a achar que nós somos muito. Nós, enquanto seres humanos, enquanto civilização, somos muita coisa. Não, eu já sei o que eu preciso. Eu já entendi, né? E não percebe a sabedoria das coisas. A gente esquece, né? Exemplo, vamos falar de família. Ora bolas, o Alcir, esse cara é teimoso, esse cara é complicado, esse cara tem algumas qualidades, mas ele é muito impulsivo. Ele precisa de um pai que o segure. Ele precisa de um pai rigoroso, né? Ele vai ter o afeto da mãe, sim, mas ele precisa de um pai rigoroso para que possa formatá-lo, para ele compreender que há um momento de ouvir, um momento de refletir, e só depois de muito tempo refletindo é que é a hora da ação. Então eu vou botar um pai rigoroso para ele, né? Olha, ele é muito duro, ele é muito seco, ele é muito... Então eu vou mandar uma mãe bem doce, né? Para adoçar essa dureza dele, para maciar um pouquinho. E a gente esquece que existe todo um planejamento na parte espiritual que envolve muita sabedoria
No momento em que nós não honramos pai e mãe, a gente está se colocando acima desse planejamento. Eu é que sei o que eu preciso. É a expressão do egoísmo. É a expressão do egoísmo, né? E nesse momento, não tem como dizer diferente. Eu falo com aqueles que são mais jovens. Por que será que eu preciso desse pai? Por que será que eu preciso dessa mãe? Por que será que me colocaram aqui para ouvir essa avó? Ou esse avô, esse tio? Por que eu preciso desses irmãos? Né? E honrar pai e mãe é justamente quando você honra pai e mãe, na verdade você está honrando ao Criador. Você está se submetendo à providência divina que achou por bem te colocar naquele locus, naquele ambiente, naquela constelação, naquele grupo social, né? Honrar pai e mãe é justamente se aceitar limitado, se aceitar com necessidades de aperfeiçoamento que só aquele grupo vai conseguir me conceder, né? Honrar pai e mãe é muito isso. É a gente colocar, olha, tem um planejamento que foi feito, teve muita gente, e se eu já não sou tão bronco, eu participei desse processo também. Né? Se eu não sou tão bronco. No momento em que eu falo, não, eu não pedi para você ser meu pai, para você ser sua mãe, você está querendo dizer, eu sou tão bronco, tão estúpido, que eu nem fui capaz de participar do meu planejamento. É complicado, mas é muito legal pensar sobre esse aspecto. É por então, aí, vamos sim honrar pai e mãe, a gente precisa disso. Meus amigos e minha amiga, nós estamos pertinho do nosso tempo já, né? O nosso bate-papo está previsto para 1 hora. Aí eu vou fazer agora, Almeida, aquilo que a gente aprende nos cursos de doutrina a não fazer. Mas eu vou ter que fazer, mais ou menos assim. Ó, eu teria muitos para lhes perguntar ainda, mas o tempo está acabando. Não, já tomou zero aqui. Já tomou zero aqui na observação. Vai sair. Isso não se faz. Mas, Almeida, eu quero que você fale um pouco. A doutrina espírita nos fala dos laços de família pela consanguinidade e também dos laços de família pela espiritualidade, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Almeida. Qual a diferença? O que são as famílias pelos laços consanguíneos, as famílias pelos laços espirituais? E depois da sua fala, que eu vou pedir que seja razoavelmente breve, para a gente não estourar muito tempo, para que a gente possa ouvir o Enio também falando dessa temática. Olha, isso aqui já está lá Me corrige aí, Enio, só falar uma besteira muito grande. Mas, se eu não me engano, está lá no Evangelho, né, que fala das famílias espirituais e das famílias corporais. E o Enio já citou, já deu spoiler aí, quando fala que espírito não vem de espírito, o corpo vem do corpo, não o espírito do espírito. Nós temos na nossa carga de experiências, de existências, muitas relações, né? Nós vamos nos encontrando e nos reencontrando em diversos papéis, em diversos cenários. E, naturalmente, a gente começa a criar links, ligações energéticas, emocionais, o adjetivo que você achar mais adequado, né? Vamos lá, inclusive nos últimos 10, 15 anos, o pessoal começou a falar em ligações quânticas. Que seja o adjetivo que você queira dar. O fato é que nós estamos ligados a outros seres que compartilham dessa humanidade, que compartilham dessa jornada em busca de aperfeiçoamento, né? Esses são os nossos familiares, nossos amigos, nossos amores fraternalmente distribuídos na espiritualidade, né? E nisso nós falamos de uma família de laços espirituais. Muitas vezes, nós somos abençoados em vir à carne com
familiares biológicos que são todos nossos familiares espirituais. E vamos falar bem claro, na maioria das vezes somos. Na maioria das vezes nós estamos, sim. Existe uma sobreposição entre os dois papéis. Mas não é necessariamente sempre. Às vezes, olha, cara, tu já fez tanta besteira, tu já brigou com todo mundo da tua família, tu vai encarnar lá do outro lado do planeta com pessoas que você não conviveu nos últimos 200 anos, mas que são amigos muito antigos, né? Aí você tem uma família de laços corporais que não necessariamente são a sua família espiritual mais próxima, né? Então tem essas coisas que se sobrepõem, mas todas elas são muito importantes. Por quê? Se eu estou aqui encarnado ao lado de uma determinada pessoa, a providência divina assim o estabeleceu e, conforme eu acabei de dizer, você concordou. Se você admitir que não concordou, é sinal que você está admitindo que você é muito tosco. Você ainda está precisando jornadear muito para ser uma pessoa mais evoluída. Se você disser que você não participou do seu planejamento, você está dizendo que você está muito atrasado na evolução. Cuidado. E, por outro lado, as nossas famílias espirituais são para sempre. É muito importante a gente lembrar isso. Nada que nós fazemos, atuamos, pensamos, nada é esquecido, né? Principalmente as coisas boas. É isso aí, só para resumir. Ótimo. E, Enio, o que você tem a dizer sobre isso, Enio? É interessante, né, Ricardo, assim, porque realmente nós recebemos na nossa parentela corporal, às vezes, espíritos, que nós percebemos pouquíssimas afinidades, principalmente quando nós já temos a boa intenção do desenvolvimento, né, no campo espiritual. Mas essas coisas, elas não acontecem por acaso. Então, nós precisamos entender que nós concordamos com isso, que teve, como disse o Alcir, uma programação anterior, e que o nosso objetivo, enquanto familiar, enquanto pais, avós, é, na realidade, de contribuir na modelagem comportamental, através do exemplo, na formação de caráter. Então, precisamos conhecer, reconhecer esses espíritos, agindo sempre como bom jardineiro, né, que vai identificando as ervas daninhas e já cortando ali desde novo, para evitar problemas que nos levam à desonra. Porque nós falamos em honrar pais e mães, às vezes a desonra ela acontece pela inversão de valores e inversão de papéis dentro do lar. Às vezes com esses espíritos que vêm nos cobrando mais atitude, mais disciplina, mais rigor no processo educacional, né? Então, às vezes, nós fragilizamos, abrimos demais as mãos e o problema acontece. É isso. Meus amigos, o nosso tempo se esgotou. Não é retórica o que eu vou dizer. Eu ficaria aqui mais 1 hora ouvindo vocês, batendo um papo maravilhoso. Esse tema é pródigo de bênçãos que a casa nos oferece para as famílias, para os jovens, para todos nós. Então, vamos nos encaminhar para o encerramento do nosso encontro. Vamos fazer o seguinte, eu vou passar a palavra para a Ana, para ela falar as suas considerações de encerramento, e, na sequência, eu vou me despedir também, que eu quero encerrar o nosso encontro com a prece que o Enio fará para nós, tá bom? Então, depois que o Enio criar o ambiente com a sua prece, eu não quero mais mexer no ambiente. A gente encerra e a gente fica com as energias trazidas pela prece que o Enio fará. Todo mundo concorda? Pode ser assim? Com certeza. Perfeito. Mas eu tenho... Por favor. Eu tenho um pedido. Podemos ter mais uma perguntinha para a saideira? Podemos. Ai, por favor, está tão gostoso. Você quer fazer a pergunta ou quer que eu faça? Você mesmo. É mesmo? É. Então, eu tenho aqui um livro na minha mão que ele tem 1019 perguntas. Dá para fazer um bocado, hein? É uma pena, né?
Então vamos fazer o seguinte. Vou fazer para o Enio essa pergunta. Considerando então, Enio, os laços de família sob a ótica espiritual, eles são feitos e mantidos, obviamente, pela lei do amor. O que pensar, então, da lei civil? Já que os laços de família sob a ótica espiritual, eles são mantidos pela lei de amor, qual a importância da lei civil na manutenção das famílias? Ricardo, e saber também, né? Porque essa questão que você levanta, ela está lá no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 4, que diz assim que a lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização. Por isso, ela é útil e necessária, mas ela é sempre variável, né? Então, ela é necessária dentro desse processo que nós vivemos, porque estamos dentro de um mundo de expiações e provas, né? Onde nós precisamos ainda dessas regulações, né? Às vezes, a lei civil, por exemplo, dentro desse contexto da família, ela vem regular, ela vem organizar alguma coisa que já havia acontecido anteriormente, de fato, por exemplo, no caso do divórcio, né? Então, ela é necessária, ainda que sejamos espíritos, né? Mas para sairmos dentro desse processo de evolução, elas são necessárias ainda. E já que você falou do divórcio, Enio, que está no contexto da lei civil, eu quero perguntar para o Almeida agora, o Espiritismo condena o divórcio, Almeida? Aqueles irmãos, aquelas irmãs nossas que se divorciaram ou que estão pensando em se divorciar, mas estão com medo de se divorciar porque podem ir para o inferno se fizer o divórcio. E aí? O que é que o Espiritismo nos orienta com relação a isso, Almeida? Gostei da sua colocação final aí, né? O que é que a doutrina espírita orienta? A doutrina espírita não condena, né? Se o Pai Eterno não condena, quem é a doutrina espírita para condenar alguma coisa? É interessante, eu vou me socorrer na explicação que o Enio deu aí sobre a lei civil. Leis humanas são leis humanas. A lei de Deus é de Deus. Como a lei de Deus é obra do Divino Pai, ela é perfeita. A lei civil, ela está de acordo com as qualidades, capacidades e limitações da sociedade que a criou, né? E como tal, à medida que a sociedade muda, as leis civis mudam. Especificamente sobre o que você está colocando, o que nos orienta a doutrina espírita? E aqui eu vou fazer aquelas coisas que eu sempre me arrisco, né? Olha, o livro espírita, o livro dos Espíritos fala isso, mas eu acho que a gente tem que compreender isso nesse contexto. Gente, a vocês todos, jovens ou não tão jovens assim, que estão pensando em entrar num consórcio de matrimônio, é uma decisão maravilhosamente divina, né? Como já nos diz Paulo, agora o Enio depois me corrija se é a primeira carta ou a segunda carta do Coríntios, de Paulo aos Coríntios, melhor seríamos que nos dedicássemos a Deus, mas não é assim, né? Então é bom para que nós não nos abrasarmos que homem e mulher se unam em matrimônio, né? E desde que o mundo é mundo, desde que os seres humanos passaram a existir no planeta Terra, homens e mulheres se unem, nos reproduzimos e povoamos a Terra. No momento em que você, jovem, e não tão jovem assim, decidir, não, ele ou ela me completa, ele ou ela, eu quero me consorciar com essa pessoa, lembre-se, você está assumindo um compromisso. Você está
decidindo partilhar a tua vida, o seu ser, as suas ambições, os seus anseios com essa pessoa. Pensem bem. E se casou e precisou separar, pense 10 vezes bem, né? Porque quando nós decidimos partilhar com alguém, você não está partilhando só o que é seu com aquela pessoa. Aquela pessoa também está partilhando com você. E vocês decidiram andar juntos. Vocês decidiram estar juntos, né? E a separação vai ser extremamente traumática. Vocês dois vão sofrer. E não apenas vocês dois. Vocês são responsáveis por todas aquelas pessoas que estão no entorno que também vão sofrer com essa situação. A doutrina espírita não diz que você não pode fazer isso. Pode, né? No momento que você chega à conclusão de que estar naquele relacionamento causa mais mal do que o mal que será causado por separar, segue em frente. Eu sou dessa opinião. E acredito que a doutrina não vai me condenar, né? Mas vamos lembrar, são duas decisões extremamente graves, tanto a de se unir em matrimônio, em casar, como a de se separar, divorciar, né? Pensem bem, a gente tem que começar a sermos conscientes, não vivermos inconscientemente. E cada decisão tem que ser tomada de forma consciente. Então, eu compreendo que a doutrina espírita orienta dessa forma. Casar é sério, muito sério, sério demais para ser tomado levianamente. Divorciar, tanto quanto. Ok, Almeida, muito obrigado. Mas nós não vamos sair sem ouvir a opinião do doutor Enio sobre isso. É importante. Ô, Ricardo, é interessante aqui, ó, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Aqui no item 4 do capítulo 22, diz assim: um dia perguntar-se-á o que é mais humano, mais caridoso, mais moral. Se encadear um ao outro dois seres que não podem viver juntos, ou se restituir-lhes a liberdade, se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares, né? Então, é isso aí mesmo que o nosso irmão Almeida colocou, né? O Espiritismo não condena, mas nós precisamos refletir acerca da responsabilidade. Porque o que tem acontecido muito hoje? As pessoas, elas se envolvem, entram no matrimônio, mas naquela perspectiva desse mundo fluido, né? Do vai que cola. Enquanto tiver bom para mim e para você, a gente fica. Quando começarmos a enfrentar as dificuldades, cada um segue o seu caminho, né? Então, é aquela coisa do amor líquido, do mundo líquido, né? Que a sociologia moderna traz aí. Então, eu acredito que nós precisamos refletir muito acerca da responsabilidade, porque as pessoas estão recorrendo, né, ao divórcio nas primeiras dificuldades. Então, assim, cadê a responsabilidade espiritual diante disso, né? É lógico que um casamento irregular, com muita dificuldade, com muita violência, muita briga, relação abusiva, vai gerar um processo problemático para todo o sistema, né? Mas nós precisamos refletir sobre a responsabilidade do casamento. Já que você citou aí o Evangelho, Enio, aproveitando que você está com a palavra, qual a importância do Evangelho? De se estudar o Evangelho, de se trazer o Evangelho para dentro da família. E quando eu digo do Evangelho, eu não quero me referir apenas ao Evangelho segundo o Espiritismo. Eu estou falando dos Evangelhos de Jesus, trazer a mensagem cristã para dentro da família. Qual a importância disso? Na realidade, né, Ricardo, ao longo dos tempos, nós temos vivido e temos vivido e estabelecido uma caverna dentro do nosso sistema familiar. Poderíamos até dizer que seria aquela caverna lá que Platão cita no mito da caverna, convivendo com ilusões, acreditando que isso é verdade
e reproduzindo esses valores ao longo, né, ao longo dos tempos. Então, quando o evangelho surge dentro do sistema familiar, nós começamos a reconhecer quais são os verdadeiros valores que trazem à família, à família essa possibilidade da felicidade. E aí nós entendemos aquela mensagem de João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Quando nós buscamos a verdade do Evangelho, que se fundamenta no amor, no carinho, no respeito, né? Nós começamos a compreender que nós vamos nos libertando dentro do lar, quebrando esse egoísmo que às vezes prejudica tantos casais e que conduz ao divórcio, a essa inversão de valores entre pais e filhos, gerando tantos problemas, não só dentro do lar, mas como a família é a célula máter da sociedade, tudo isso vai se reproduzir na sociedade. Então, eu acredito que o Evangelho ele vem para iluminar o nosso caminho em família e nos tirar dessa caverna ilusória dos apegos e dos egoísmos, que tanto nos faz sofrer com os vícios dentro do sistema familiar. Obrigado, Enio. E, Almeida, se você me permite uma brincadeira, Almeida, você concorda ou sem corda do que o Enio falou? Tá amarradinho. Concordo. Concordo, não tem como. Quer comentar alguma coisa? Não, bem rapidinho. Bem rapidinho, ele colocou muito bem, é isso mesmo. Para falar de evangelho, olha, compreender, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, resume todos os profetas, todos os escritos, tudo o que nós precisamos aprender nesse momento. Muito obrigado, Almeida. Muito bom. Ana, e agora, você quer mais alguma perguntinha ou podemos encerrar? Ai, eu gostaria tanto. Gente, que manancial de sabedoria, que coisa boa essa noite que nós tivemos junto. Como eu gostei de estar com vocês, a sabedoria do Enio, do Alci, e a sua condução e sabedoria, Ricardo. Olha, eu acertei em cheio, hein? Acertei em cheio em chamar vocês para estar aqui conosco nesse mês da família. E agora, meus irmãos, vocês já viram que tem muito mais coisas que esse assunto poderia estar trazendo. É uma pena que o nosso tempo seja tão pouco, mas eu vou dar um jeito de chamar essa turminha uma outra vez para a gente cutucar um pouco mais esse assunto, porque ainda tem coisas que a gente pode aprender muito mais, muito mais. Eu agradeço esse carinho de vocês, gente, conosco aqui de Rio das Ostras. Rio das Ostras abraça vocês, a Casa Paulo de Tarso abraça carinhosamente cada um de vocês, e nós pedimos aos nossos patronos, aos nossos mentores espirituais aqui da União Fraternal Paulo de Tarso, que encha a vida de vocês de carinho, de bênçãos, de tudo o que for de melhor para o desenvolvimento espiritual de cada um de vocês e da comunhão espírita aí de Brasília. Eu passo a palavra, então, para o Enio, para a gente terminar, infelizmente, essa noite maravilhosa. Obrigada. Antes do Enio, eu quero agradecer a você, Ana, pela confiança, pela oportunidade, agradecer ao Centro Paulo de Tarso, desejar a todos os frequentadores desse centro um restinho de noite cheia de bênçãos e que a vida de vocês todos seja pródiga de bênçãos, de saúde, de paz e de muita harmonia individual, familiar e para toda a sociedade. Quero agradecer ao Enio por ter aceitado este convite. Mais uma vez, muito obrigado, Enio. Agradecer ao Alcir por ter
estado aqui conosco. Agradecer a Ana mais uma vez e deixar um grande abraço meu, Ricardo Honório, e de toda a Comunhão Espírita de Brasília para todos vocês. E agora sim vamos encerrar com a prece de encerramento do Enio. Por favor, Enio. Ricardo, manifestar minha gratidão, né, por estar aqui nesse momento de aprendizado com o nosso irmão Alcir, né, com você, com a Ana e com os nossos irmãos aí de Rio das Ostras, né? Eu vou concluir, então, Ricardo, com uma mensagem de Meimei, porque nós sabemos que muita gente que nos assiste deve estar passando por alguma provação, alguma expiação dentro do sistema familiar. E Meimei, né, que se volta tanto para as famílias, para as crianças, ela diz assim através do Chico: confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência, porque tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. Que assim seja. Grande abraço a todos. Grande abraço, obrigada. Forte Deus abraço ao esteja com todos. Fiquem com Deus. Amém.